Muito bem, amigos do Integração, muito bom dia mais uma vez. 14 de março de 2023, 8 horas e 31 minutos. O Jornal Integração está fazendo um raio-x das eleições 2024 com os presidentes das agremiações partidárias de Gramado e Canela, que são 21 e mais algum que vai aparecer por aí. Eu estava contando 20, ontem apareceu mais uma, já foi para 21. São 11 em Gramado e 10 em Canela, que estão aptas a participar da eleição de alguma forma com candidatos. Temperatura 23 graus, deve subir mais uns 10 graus hoje, vai para 33 graus a temperatura. O tempo é bom, ainda hoje e amanhã. Para sábado tem 84% de possibilidade de chuva. E assim vai ficar até pelo menos quarta-feira da semana que vem, com essa probabilidade alta de pancadas, enfim, de chuva. Como eu disse, hoje é dia 14 de março e hoje é quinta-feira, dia de fechamento da edição. Amanhã, cara, a audiência do Integração tem também o jornal impresso para curtir, onde geralmente a gente extrai assim o néctar de tudo isso, que dos contatos que a gente faz durante a semana, todas as conversas que a gente tem, tanto da parte política, como da polícia, como da economia, e em todos os setores que fazem essa engrenagem, que no caso de Gramado e Canela é tão maravilhosa. Eu estou dizendo aqui, falei na abertura do Chimarrão de manhã, a Borges de Medeiros aqui de Gramado é a avenida mais bonita do mundo. Porque eu estou na presença de um cientista. E ele sabe que para alguém me tirar isso, ele vai ter de provar cientificamente. E isso é bem difícil de fazer. Eu acho que o cientista aqui deverá concordar que fazer uma pesquisa e poder provar cientificamente que uma outra rua é mais bonita, acho que é bem difícil. Enfim, estamos em Gramado, essa cidade maravilhosa, estamos em Canela, esse lugar que ainda tem muito, muito a crescer e também ficar cada vez mais bonito. E o André Cagliari, que está comigo hoje aí, ele é presidente dos Republicanos, que é a razão pela qual ele é chamado aqui agora, né, esse raio-x das eleições que nós estamos fazendo, mas ele é muito, em primeiro lugar, um empresário nato aqui de Gramado, foi professor, e que, eu diria assim, já junto com os cumprimentos dele, ele já pode explicar por que ele decidiu se envolver na política, qual a razão disso, um empresário que, como a gente sabe aí, da família Cagliari, que começou com o Bela Vista, né, com o café. Sim, começou o primeiro negócio da família. Eu vou precisar, isso, assim fica legal. E isso já fazem 52 anos. 52 anos. E tu tem quantos? 1972. Desculpa. Tu nasceu em 72? Eu em 74. Tá. Tu nasceu dentro do Café Colonial, então. Exato. Criado lá, né? Dá pra ver pelo tamanho, né? Criança. Não tem. Eu acho que tem. Isso aí é que a parte boa da nossa vida, querendo ou não, é o alimento, né? É uma hora legal, né? Com certeza, confraterniza, né? E que bom que a gente tenha sempre o suficiente, pelo menos, né? Com certeza, é muito útil. Então, tá tudo certo. Não te preocupe que, digamos assim, ninguém é melhor ou pior pelo peso do corpo, né? Né? Só se o cérebro for mais pesadinho um pouco, daí ele pode ser melhor. Mas, André, que bom que tu veio, quero te agradecer demais a disponibilidade. Não é fácil largar as coisas e servir voluntariamente a uma causa extraordinária, né? Como é, no teu caso, aí, uma eleição, e abrir mão de um montão de coisas que tu deve ter para fazer e vir aqui. É muito legal, muito bonito, quero te agradecer e dizer a toda a nossa audiência que tenho o maior orgulho de entrevistar o Cagliari por causa disto exatamente. Eu disse antes, conversamos aqui ontem com o Cícero, anteontem com o Sávio, que são personagens que estão sempre aí, porque são políticos já mais, diria até tradicionais. Então, que bom que, digamos assim, temos hoje um empresário aqui que está dando uma participação extra na política. E eu queria te perguntar por que isso. Bem, primeiramente porque a gente começa a ver alguns sinais, enquanto especialista em um destino turístico, na construção de destinos turísticos,
E a gente precisa ajudar a administração a fazer as melhores escolhas de recursos, priorizações, tempos, né? De uma forma bastante técnica, estou falando, né? Então, eu tenho percebido algumas coisas que precisam ser ouvidas, né? E precisam ser levadas em consideração. E aí não é somente uma questão política ou de desejo pessoal, mas sim a consideração que eu tenho e a responsabilidade que eu me auto-atribuo de participar e falar aquilo que eu estou enxergando. Que às vezes tu consegue enxergar 2 casinhas na frente da jogada de xadrez, mas no nível que Gramado está hoje, se despontando nacionalmente, começando a ser um dos destinos turísticos a serem despontados no mundo. Isso já aconteceu em 2022. Começou a aparecer no Booking, muito interesse das pessoas de fora do Brasil conhecer Gramado. Nós vamos começar a enfrentar novos desafios, novos conflitos internos. Então, tudo isso precisa de um pensamento estratégico. E quando eu digo, é uma mente estratega que precisa estar. E não é uma só. Na verdade, isso aqui é um convite para mais pessoas que têm esta preocupação também se afileirarem. Porque o momento político que o nosso país vive, ele é um momento político delicado, onde algumas instituições elas estão sendo desmanteladas. E a gente percebe que o equilíbrio entre poderes ele é, vamos dizer assim, abalado. A gente está vendo isso claramente na mídia, principalmente na mídia não de massa, na mídia eletrônica, inclusive por causa justamente de algumas sanções que estão sendo impostas. E aí você junta uma condição num quadro nacional bastante severa, que eu entendo isso como sendo um ato antidemocrático, totalmente antidemocrático, porque o princípio da democracia é o balanço entre poderes, e isso não está acontecendo. E todos estão vendo isso. Obviamente, você sabe, o republicano é um partido de centro-direita e defende a liberdade do cidadão, defende tanto o esforço individual, ou seja, o reconhecimento desse esforço individual. E através desse reconhecimento, as pessoas receberem e poderem estar livres de qualquer tipo de opressão. Então, levando isso em conta, voltando para o nosso município, que desponta no estado do Rio Grande do Sul como um ícone, todos os olhares se voltam para cá e, naturalmente, qualquer falha desse ícone é exposto. Haja visto coisas que aconteceram em novembro. Um absurdo o que influenciadores digitais fizeram, o atrapalho que eles geraram no turismo da região. E hoje o turismo é o principal vetor econômico, já há algum tempo é o principal vetor. Então nós precisamos, enquanto município, nós precisamos cuidar deste vetor, traçar políticas para um futuro sólido para este setor e também não esquecer de desenvolver tecnologia, capacitação de pessoas para que no futuro nós possamos não só melhorar a qualidade técnica deste setor, mas também criar a oportunidade de gerar novas fontes de renda para o município, seja através da diversificação econômica.
Muito bem, muito obrigado, André. Eu vi que tu tem aí já meio que um programa de governo aí, que seriam as principais ações assim que o Republicanos vai estar, digamos assim, visando para que depois eu vou perguntar se é com candidatura própria vai ser defendido, se eventualmente com aliados. Mas eu queria que você destacasse assim, os principais, já que eu vi aí que está bem feito, é um estudo mesmo, né? O que são as principais ações que os republicanos defendem em cima disso que tu tem colocado aqui, dos principais pontos, que Gramado precisa prestar atenção. Sempre visando o que é a mola propulsora da nossa economia. Que são coisas diferentes. Você fazer um plano de governo em Caxias do Sul, em Três Coroas ou Gramado. Completamente diferente, na verdade. Tem uma dinâmica que poucos lugares entendem no Brasil. Porque quando nós tratamos de um destino turístico, nós tratamos com um fator gigante que muda todo o jogo, chamado sazonalidade. E a gente precisa lidar com movimentos, e isso a gente comparava já há muito tempo, que entre baixa e alta nós estamos falando de 8 para 100, o número de pessoas dentro da cidade. Só imagino que é isso, em termos de mobilidade urbana, que é um primeiro tópico, infraestrutura, mobilidade urbana. Daí deriva as necessidades que ontem foram tratadas, começadas a tratar alguns debates na Câmara de Vereadores sobre a habitação. Uhum. Né? Habitação para as pessoas, para vir trabalhar, isso já é uma coisa que eu sinto há algum tempo. Eu imagino. Né? E estamos começando a falar agora. Uhum. Então, quando se joga o xadrez, o xadrez do desenvolvimento econômico, isso tem que começar a ser pensado. Já deveria ter sido pensado há 5 a 7 anos atrás. E dado a devida importância. Obviamente, existem prioridades, a gente entende. A gente não pode esquecer que se a gente não tiver infraestrutura, a gente não tem nada. Vou dar um exemplo que eu costumo usar muito. Nós temos aqui para Gramado 3 vias de acesso. Vocês concordam? 3 pistas fortes, né? Nova, claro, tem Canela e Três Coroas. Tem as que ainda estão em processo de se tornar uma, né? Nós temos saída lá para a Ponte do Raposo, lá embaixo, que não dá para contar. Ainda falta quase, uma hora dessa vai, né? Mas aquela do Erval, querendo ou não, ela embica ali na 115. Vamos falar de infraestrutura. Um parque da Disney tem 8 pistas. Vocês entenderam? A nossa cidade tem 3. Tem 3. Fica a dica. Então nós estamos falando de outras coisas. Então a gente precisa entender que infraestrutura ela acaba definindo. Nós temos um grande problema, que, por exemplo, nós não temos uma pista dupla que chegue a Gramado. Essa de Taquara já cansou de ser necessário esta finalização de duplicação que aconteceu até Taquara. Entende? Isso já fazem, olha, vou fazer 50, faz um tempinho, mais de 35 anos certamente, que já é requerido. E hoje nós, graças a Deus, fizemos muitos acertos na cidade. Ao esforço do gramadense, porque o gramadense é extremamente empreendedor, muito trabalhador, pensa um povo que trabalha. E trabalha muito, com muito afinco. Então, essas pessoas que compõem a nossa comunidade, elas merecem também um cuidado, né? E aí a gente fala um pouquinho, depois de falar um pouquinho de infraestrutura e mobilidade urbana de forma genérica, naturalmente existem muitos tópicos a serem tratados dentro deste assunto. Nós podemos falar um pouquinho de custo de vida, né? Aqui em Gramado, que também é um problema. Um problema de todo o destino turístico. Por quê? Porque os preços dos imóveis, sim, sobe em todos os destinos. Isso não é uma exclusividade de Gramado. Todo destino turístico consagrado vai ter preços de imóveis estratosféricos. E é o que acontece em Camboriú, por exemplo. No mesmo momento, para se manter essa infraestrutura, tu precisa ter um suporte de habitação que possa ser pago pelo trabalhador. E é isso que está sendo tratado agora. Bem,
Outra coisa que é importante é a sustentabilidade e o impacto ambiental. Que isso tem sido algo bem importante, né? Eu sempre digo, André, eu tenho deixado de fazer fotos e vídeos disso, porque também como um todo, para o município é ruim, mas nós aqui dentro, tu tem toda a razão, que nós não podemos parar de trabalhar e com muito foco nisso. Nós temos um projeto importante aqui que está aprovado através da terceirização da Corsan, da privatização. São 200 milhões que estão previstos para serem investidos, mas dia a dia esse valor vem baixando. Ele vai perdendo capacidade de obras, né? E ele está lá marcado como um valor. E também nós já estamos agora em março e não se viu até agora nenhum movimento por parte da EJA, da Corsan, de botar a mão, porque sem botar a mão não vai acontecer. Não existe destino turístico sem esgoto tratado. Se chorar na rua aí, como está acontecendo, nós vamos penar, exato. Não existe, entende? Eu sei que nenhum prefeito gosta de fazer esgoto, né? Porque depois de pronto ninguém enxerga. Né? É uma máxima da política antiga brasileira. E nós temos um probleminha também nos municípios, André, nesse ponto, que também tu é conhecedor, que, por exemplo, no caso de Gramado e Canela, essa questão é terceirizada para o Estado, que fica distante, tem 497 municípios para cuidar, dá lucro num, prejuízo no outro, um bolso só, quando talvez a municipalização então poderia resolver isso, e aí também entra numa outra seara que é difícil de... aí nós vamos abrir um tema bem específico e amplo, né? Bom, então em relação a essa questão de custo de vida, a gente precisa realmente começar a pensar em como é que a gente vai acomodar as pessoas que ainda virão, não é só as que já estão aqui e precisam de atendimento, mas aquelas que ainda virão. Que têm o desejo de vir aqui colaborar com os empresários. Com toda certeza, com a comunidade como um todo. Todos procuram um lugar melhor para viver. E querem viver onde trabalham, né, André? Exato, onde há trabalho. É uma questão de honra, assim, né? É uma questão, eu diria assim, não vejo isso com maus olhos. Pelo contrário, não, quem quer trabalhar e quer se esforçar para o crescimento do todo, é muito bem-vindo, na minha opinião. Ele colabora com essa cidade 24 horas. Sim. Quando ele está em casa educando o filho, quando está plantando uma flor na frente de casa, quando está indo e voltando. E aí o cara trabalha em Gramado, pega o ônibus no fim do dia, vai para Três Coroas, Igrejinha, ou para qualquer outra cidade. Isso tem acontecido com frequência. Olha, pelo menos 10 mil todos os dias fazem isso. Trabalhadores. 10 mil pessoas. É muita coisa. É muita coisa. Então é aquela história, né, dos 5, 7 anos de antecipação, né? Que precisam ser pensados de uma forma mais estratégica. Bem, orçamento da prefeitura, nós temos um orçamento hoje fabuloso. E ele é fabuloso, não é mesmo? Para um técnico em contabilidade, um cientista, ele deve estar realmente percebendo. Eu tenho os números aqui. Em 4 anos de governo, nós estamos falando de 2 bilhões de reais. Exatamente. Não é pouco dinheiro, dá para fazer muita coisa. Claro que nós temos educação, nós temos coisas que o próprio município faz que são excelentes, como o cuidado com a educação, como prover transporte para os estudantes. Isso aí tem muita gente que eu tenho certeza que já, para os próprios governantes hoje, já deve ter dado a mão. Muito obrigado, porque eu me formei, porque eu pude somente por causa desta ação da prefeitura, vamos dar o nome, né? Bem, a questão da sustentabilidade, eu tenho uma coisa que é importante ser dita, e na verdade é um chamado à reflexão também. É a oportunidade, André, fica à vontade. Assim, se alguém de vocês já teve a oportunidade de levantar um drone a 500 metros de altura, vocês vão ver que nós somos, na verdade, uma ilhazinha de urbanização no meio de um mar de mato. Então, sim, a gente tem que preservar, não há dúvida. Entende? Mas a gente tem que fazer uma preservação consciente. E lembrar que o progresso, ele sim cobra um preço. Se nós formos sábios, esse impacto vai ser pequeno. Se a gente fizer de qualquer jeito, sim, vai ser muito maior. Portanto, aqui é o convite a pensar, repensar, olhar com muita atenção este assunto.
que às vezes demonizam demais a questão do impacto ambiental, sendo que não olham para a realidade. Nós temos aí 6% do território nacional urbanizado, 20% é o que é usado para toda a urbanização, mais agricultura. E nós temos 80% de todo o território nacional como ele era há 500 anos. Vegetação originária. Porque a gente viaja. Quem viajou aí e foi para fora do país, principalmente para Europa ou Estados Unidos ou América Central, sabe que viajou 5, 6 horas de avião em cima do verde e não viu mais nada a não ser verde. Isso é um mar. Vou dar um exemplo clássico. Não estou defendendo desmatamento desenfreado, nada disso. Tudo muito cuidadoso e inteligente. Entende? Mas não extremista. Então, o exemplo é o seguinte. Ao final de Canela, ali, de um determinado lugar ali perto do Caiacol, nós temos 70 quilômetros em linha reta de verde sem nada. Sem um assentamento, digamos assim, maior do que uma pequena fazenda, entende? Em linha reta, zero, não tem nada. 70 quilômetros em linha reta. Isso é o dobro da distância daqui em linha reta até Caxias. Exatamente. Só E no meio entender. desse trecho também tem muito verde. Muito, muito. Então a gente precisa fazer uma reflexão um pouco mais sábia nesse aspecto. Bem, então acho que o último tópico aqui que eu abordaria é a questão de segurança pública, que é tão importante a gente manter. Sempre que um destino turístico cresce, ele aumenta de tamanho e os desafios com segurança pública vêm de carona. Então aqui há um alerta para que a gente melhore estas condições. E nós, do Republicanos, vamos trabalhar forte em relação a esse tópico também. Muito bem. Acho que assim, os pilares de uma engrenagem econômica fincada em cima do turismo, vocês têm aí colocados. Nós temos questões pontuais, como o senhor bem explicou, a questão do tratamento do nosso esgoto, para ser bem direto, ela é crucial para que o que a gente manda para os lados seja mais ou menos do jeito que deveria de ser, original. De preferência mais limpo do que o que chegou. Entende? Segurança pública, até a gente vem trabalhando muito bem, não eu pessoalmente, claro, mas as organizações, as instituições de segurança, elas têm um apoiamento muito importante, tanto em Canela como em Gramado, através de outras agremiações, da própria prefeitura, do Mocovi, enfim, mas sempre é preciso mais e mais azeite, para deixar tudo azeitadinho, para que essa engrenagem também faça par ao turismo. E essa questão de moradia, ela é uma questão que o Jornal Integração vem tratando de longa data, sim, com bastante respeito, porque, como disse o André, todo o destino turístico importante, ele tem uma supervalorização nos seus imóveis. E morar tem a ver com imóveis. Então, o que eu venho defendendo, André? Que a gente deveria ter feito isso há tempos, mas enfim, algum momento vamos ter de fazer alguma coisa, direcionar determinada área para moradias, como tem muito na Europa também, que são as vilas de moradia, já com a infraestrutura de atendimento básico, de saúde, educação, e que não seja permitido criar empregos lá diretamente, que então o pessoal pegue o ônibus e venha para o centro urbano prestar o serviço, porque nós não temos como imaginar que alguém vai conseguir construir na nossa região mais central, nem mesmo nos principais bairros, prédios com apartamentos a valores, digamos assim, populares. Não é uma coisa que vai acontecer, isso aí já é uma utopia. Vamos ser sinceros, não para em pé. Não para em pé, as pessoas aqui querem ganhar dinheiro, se estão construindo por causa disso.
Se não parar em pé, não é nem a questão de ganhar dinheiro, é não perder. Nesse caso. Exatamente, Né? também o não empresário perder. não vai botar para perder. Exatamente. E aí entra, então, feito essa parte aqui, que é a parte onde é que um partido político pode interferir, principalmente, não somente se tiver eleitos, né? O que tu está fazendo, por exemplo, trazer esses temas aqui, já é uma contribuição. Mas um partido político, obviamente, ele é mais ou menos igual a uma empresa. Se ele está se colocando, ele quer eleger seus representantes e levar para dentro dos entes públicos essas propostas. Com certeza. O Republicanos, ele se baseia no conceito do Estado soberano. Isso. Aí retornando tá então a informação. Não fica totalmente fora, só fica um pouco baixo para quem está ouvindo. O Republicanos, ele se baseia num Estado soberano, né? E esse Estado soberano se baseia num parlamento forte. E a nível municipal nós estamos falando na Câmara de Vereadores, né? Uma forte Câmara de Vereadores. O que o Republicanos, por exemplo, com o partido, o lançamento é hoje, né? Sim. Da executiva? Perfeito. Hoje à noite. Hoje às 19 horas na Câmara Quem de quiser Vereadores. prestigiar, está convidado? Com certeza. Se é na Câmara, evento é aberto. Público, né? Provavelmente. Com certeza. Então, sim. Quem quiser hoje ver a proposta lá, certamente o André vai fazer uma fala lá também hoje à noite. Breve, mas sim. Tem que colocar os princípios do partido para que aquele que está ali decida se vai se unir ou vai correr. Bem isso. Um dos princípios é um governo, um Estado soberano. Trabalhamos também o conceito de governo digital, para reduzir muito o custo da prestação do serviço público. Ok? Nós estamos falando em áreas como, por exemplo, o uso de inteligência artificial em processos decisórios. Tudo isso o partido ele suporta. Por quê? Porque a gente entende que a gente precisa utilizar bem a tecnologia que a gente tem à disposição. Né? Se os nossos antigos antepassados virassem o machado e batessem com o outro lado, não cortaria a árvore, não é mesmo? E não teria casas. Né? Vamos lá. Metodologias ágeis também são bastante requeridas. A gente trabalha principalmente com o princípio da livre iniciativa, então tudo aquilo a facilitar com que o pequeno empresário venha poder abrir seu negócio e tenha espaço para que haja, por exemplo, uma indústria forte, competitiva, com incentivo às novas tecnologias. Quando a gente fala aí automação, robótica, e quando eu digo isso, não digo coisas mirabolantes, mas coisas que hoje já estão presentes e em uso. Né? Então, a gente também é baseado na família e na tradição. A gente defende a vida desde a sua concepção, a gente defende o respeito às autoridades constituídas, a deferência às instituições religiosas, a gente valoriza e promove a história nacional. E a gente trabalha muito com a questão da cidadania e justiça social. E a justiça social vem pelo esforço do indivíduo, onde o ambiente ele é preparado para que o indivíduo possa, sim, crescer. André, o Republicanos nacionalmente tem passado a visão assim, para a sociedade que ele é muito vinculado à Assembleia de Deus. Quero te perguntar, quem é bem-vindo no Republicanos com a presidência do André Cagliari? Todos aqueles que têm por base e pautam sua vida nesses princípios de direita, né? Que é a família, não liberdade de necessariamente expressão. que sejam da igreja. Né? Não há essa restrição. Pelo contrário, várias pessoas, inclusive futuros pré-candidatos, não são da igreja. Entende? E o Republicanos ele tem também por base várias agremiações evangélicas, sim, uma delas que o senhor citou, e também a Igreja Universal.
que era que eu queria citar, na verdade, a Assembleia de Deus foi um erro meu aqui. Eu queria citar a Universal, que é a qual o senhor pertence, a sua família inteira. O Republicanos vai ter a chapa completa de 10 candidatos ali para vereador? Sim, viremos com chapa completa. Uhum. E a intenção é fazer 1, 2... A intenção é fazer o máximo que puder, né? Sempre, né? Eleger os 10, mas só tem 9 cadeiras. Não vai dar, né? Não vai o máximo sobrar. que puder, não falei 10, né? Até porque existe a necessidade sempre do contraponto. E o chimarrão tava bom? Tá uma delícia, né? Ah, foi feito por ti, né? Eu gosto de distrair os meus entrevistados aí. Viu? A gente defende muito a imprensa livre, liberdade de expressão também é algo que é muito importante pra gente. Para mim também. Com base nela que a gente pode falar e não ser oprimido, né? Então, esses são os nossos princípios: liberdade de expressão, a defesa nacional e segurança pública, como já falei antes, né? Parte da educação, principalmente parte tecnológica, tanto em saúde e educação. A cidadania e a justiça social a gente já tratou. Sobre a família e tradição, são os princípios da direita, né? Defesa da vida, apoio ao casamento tradicional, o Estado de Direito, são todos itens que estão nas nossas pautas sempre, né? E a gente defende todas elas, né? Nós falamos também, defendemos a diplomacia, uma indústria forte e competitiva, e para encerrando, ambiente de negócios inovador, a gente busca isso, então toda fonte de inovação é bem-vinda e vista com muito bons olhos, né? A gente defende o governo digital e o Estado soberano, né? São esses os princípios do Republicanos. Né? Muito bom. No seu próprio manifesto, quem quiser olhar o site, é republicanos10.org.br, vai poder encontrar tudo isso que eu estou falando aqui, lá em documentos. Como é que está a visão local em relação à candidatura da majoritária do Republicanos? Pretende lançar candidato a prefeito, vice ou se aliar a alguém? Qual é que é a ideia sobre isso? A tendência é a gente buscar uma aliança, né? Nós estamos voltando com o partido aqui que eu ia te perguntar então imediatamente. Saiu do parlamento, né? Da Câmara na última eleição por 36 votos, né? E a gente está voltando com força para que a gente faça uma cadeira, com certeza. Né? Estaremos lá no parlamento. Câmara. E uma aliança aqui é possível com quem? Com esses princípios aí bem definidos? Acho que você percebe que não é com a esquerda, né? Uma aliança não, né? Mas provavelmente seja com quem é de direita e se porte como direita. No caso aqui eu tenho dito isso, André, aqui nós temos, por exemplo, o nosso MDB de Gramado, dos 3 vereadores, todos votaram no Bolsonaro em relação ao Lula. O PP tem se manifestado verde e amarelo de ponta a ponta. E também os demais, desde a União Brasil, Republicanos, que é o teu caso, o Podemos, os partidos instalados aqui, aqueles de centro, todos têm pendido para a direita. E temos defendido aqui em Gramado o Lula com o PT, PCdoB, o PDT. Aqui eu vi uma vez uma entrevista do Fedoca, que é o principal líder, que ele disse que o presidente nacional, o Carlos Lupe, não o representaria. Isso tem 4, 5 anos que eu ouvi essa fala. Ou seja, possivelmente ele também seja mais Bolsonaro do que Lula, nessa comparação direta. Mas o PDT, vamos botar na esquerda. No entanto, né, certamente você andar com, por exemplo, o MDB esteve aqui ontem e para eles vem tudo. Pode ser o PCdoB, pode ser o PT, pode ser o PDT, o que vier está bem-vindo. Os Republicanos fazem ressalvas, é isso? Olha, as ressalvas são meramente por questões de princípios, não é? Porque com o MDB tu andaria, mas se o MDB anda com o PT, PCdoB, não dá. Resumidamente é isso. A gente precisa avaliar bem a situação, né? Especificamente, porque as informações que o senhor transmite, elas são as que a gente tem disponíveis, mas elas ainda são parciais. Ah, né? com certeza. Então, para tomada de uma decisão,
precisa ter uma coleta de informação mais adequada e mais baseada em mais fatos. Então, hoje eu lhe diria assim, a tendência é estarmos mais para a direita do que o que você está falando de que o PMDB está hoje posicionado. O MDB não tem limite, por exemplo, no caso. O Republicanos tem. Eu fico aqui pensando, né? Porque eu tenho que chegar, eu tenho que montar esse quebra-cabeça. A nossa audiência precisa saber quem vai. Estou entendendo. É com o Nestor. Nessa viagem, o Republicanos vai apoiar o PP para prefeito. Olha, ainda não está definido pelo desenho, sim. Pela presidência, tanto regional quanto a local, não está definido ainda. Se nós pegássemos, por exemplo, ideologicamente, os partidos mais alinhados seriam o PL hoje, né? Hoje, depois do Bolsonaro, porque antes também era qualquer um. O PL e o Republicanos. Teria uma possibilidade de surgir uma via extraordinária aí, além das que já estão se desenhando aí, e de repente o PL e o Republicanos montar uma chapa? Hoje não há nenhuma conversa nesse sentido. Sequinho, assim. Hoje, vírgula, não há nenhum. Amanhã, quem sabe? É isso. Bom. Precisamos fazer algumas conversas, né, para que se defina isso. Né? Quem são os pré-candidatos a vereador? Já tem uma listinha aí assim de possibilidades? Os pré-candidatos aí, alguns vocês já sabem, já se autodeclararam nas redes sociais. Eu tenho dois que estão aqui assistindo com certeza, que é o Roberto Cavalinho e o Eroni Rodrigues. Marina Tsumar, tu conhece? Não? Tá mandando um bom dia aqui. Bom dia para ela também. Já vamos aproveitar. Emília Guedes Fuchs, que é do Republicanos de Canela. Emília tá balançando lá, viu? Não, a Emília, como assim balançando? Tá balançando lá no Republicanos. Lá. Conversa com ela. O Fernando tem escrito coisas aqui no jornal, né, Emília? Como ela disse, só Deus na causa. Eroni Rodrigues, bom dia, amigo Cláudio, meu amigo e irmão André Cagliari. Estamos juntos construindo um republicano para juntos trabalhar por nossa Gramado. E o Roberto Cavalim, muito feliz em estar nesse time. Sônia Maria, muito bom dia. Sabe que é um time que até eu ia me encaixar bem aqui no Republicano. Se fosse militar em um partido aqui em Gramado, tem 3 ou 4, no máximo, que eu aderiria. Não vou aderir, tá, André? Poxa vida, já ele convidar para assinar hoje à noite. A isenção que eu tenho aqui, essa facilidade que eu tenho para dar esse tipo de opinião é porque eu não tenho partido. A gente entende. Se eu tivesse um partido, eu já ia ficar limitado. Ou não, porque eu vejo jornalistas aí que estão vínculo partidário e ficam dando pitaco do que é lado. Mas eu digo, moralmente, fica um pouco mais desajeitado eu estar aqui, se eu estou filiado aos Republicanos, daí amanhã eu vou entrevistar o PP, o PT, fica um pouco fora do propósito do jornalismo. Se o Republicanos tem, e precisa ter, cada partido precisa ter princípios. Precisa ter uma base, que nem tu deu ali. Isso é maravilhoso, porque senão como é que eu vou saber, né? O cidadão aqui. Porque eu incentivo, André, todos a participarem. Eu tenho dito ali já nessa mesma fala, e falo sempre. Eu gosto muito de ver pessoas que nem tu, que saem de um montão de coisa para fazer, dos centenas de empregos que geram desde os anos 70 aqui em Gramado, e dedicam também um pouco, porque é preciso, porque como diz o ditado, né? Quando os bons calam, os maus tomam conta. Então, acho que Gramado, como tu disse, é um povo trabalhador. Muito de trabalhador. Princípios, fez 75% dos votos para o Bolsonaro. Isso me diz muita coisa. Diz muita coisa, com certeza. Né? Acho, na minha visão, até pouco, mas tudo bem. mas tu tem isenção, né? Então. Não, mas nesse caso. A imprensa é livre, mas é responsável. Quando está montado o quebra-cabeça, por exemplo, tem o Nestor e o Fedoca. Eu digo para o meu eleitor, para minha audiência, eu, desses dois, sou Nestor. Se está montado ali, olha, vai estar, vamos supor, o professor Daniel, Nestor Tizotti, André Cagliari, Jorge Drum, Pedro Bala, eu escolho
dou dicas, é o que eu posso fazer, e é por isso que eu preciso da isenção, porque se eu tiver filiado aos republicanos e eu pedir o voto para o André, eu fico afetado, porque as pessoas vão dizer, é lógico, é como eu opinar que quem vai ser o campeão do gauchão, é o Grêmio ou o Inter, na minha opinião vai ser o Grêmio, porque eu sou gremista, mas a audiência tem que saber que eu sou gremista. E aqui é só por isso que eu estou dizendo isso. Do contrário, Entendi. Possivelmente minha ideia seria diferente, né? Não é isso que é o jornalismo, é isso que eu defendo como Mas a princípios. imprensa livre, para mim, é algo muito importante. Mas com livre e responsável. É. E também, se fizer bobagem, responsabilizada. É. Aliás, é uma facilidade. A diferença entre a imprensa, digamos assim, institucionalizada e a rede social é essa, que eu aqui, se eu falar uma dobrinha, no outro dia eu sou intimado. É. Lá na rede social tu não encontra o cara, ele não tá, se encontra. Pô, mas o que eu vou fazer com esse cara? É. Eu- Por exemplo, no dia de ontem eu tive conversando justamente com pessoas que eu conheço e entendo, né, da questão de marketing digital, que que podem nos ajudar nessa questão de que não saia um influenciador digital falando bobagem só para ganhar clique, usando o nome e o trabalho de 44 mil pessoas gramadenses, jogue pelo ralo para ganhar uns pilinha É, e fazer um clickbait, que é uma isca de clique, né? Entende? Gramado rachou no meio. Ah, Que história é essa, gente? Que falta de responsabilidade. E Aquilo foi uma todos nós- vergonha. E todos nós Entende? ficamos... Eu me senti envergonhado por saber que eu entendo de marketing digital e tem gente usando marketing digital para fazer isso. Entende? E rede social, na verdade, estou falando, quando falo marketing digital, para abrir Sim. um pouco mais o guarda-chuva, né? A inteligência artificial está presente. Nós vamos ter um congresso aqui, Cagliari, para vereadores e assessores, dias 11 e 12 de abril, até te convido aí. Vai estar aí, por exemplo, o Álvaro Dias. E eu vou ter uns cabeção aí num palavreado bem popular da inteligência artificial. Pois é. Exatamente para que a gente tenha também os nossos pré-candidatos aqui, toda a nossa turma da política bem orientada para usá-la sim, Da forma correta, né? mas que não ultrapasse o limite daquilo que está pregado dentro do partido. Bom, se a gente qualquer instrumento que hoje que o ser humano criou, ele tanto pode ser usado para o bem quanto para o mal. Exatamente. Então, desde uma navalha de tirar a barba. Você entendeu? Desde coisas tão básicas quanto essa. Dizer que a inteligência artificial não é bem-vinda ou que a rede de internet não é bem-vinda é bobagem, né? Verdade é, Quem usa é que é a diferença. toda a diferença está na intenção Isso aí. daquele que utiliza. André, alguma coisa que tu gostaria de colocar que eu não lembrei? Só queria agradecer aqui a oportunidade de poder falar um pouco dos princípios dos Sempre republicanos. Caso você que está ouvindo aqui, que chegou agora há pouco aqui nessa conversa, se interesse, tenha algum tipo de proximidade, nos procure, tá? Que a gente vai conversar. Se assim for desejo seu, filiar ao partido. Pode ir também na Câmara hoje, então. Hoje na Câmara, às 19 horas, vamos ter lá Vai ter então a salsichão cerimônia lá? de posse. Vai ter salsichão? Não, é bem simples. Churrasco, hoje é galinhada? simplinho. Não, é que quando é movimento político, induz a gente a pensar em galeto, salsichão. Não, hoje Mas não. É Hoje melhor que tenha mudado isso mesmo, né? Esse é um movimento, vamos chamar cívico, né? Entende? De posse de uma diretoria num partido local aqui e que vem com estes objetivos de manter aí uma proximidade sim com quem tem e está no poder, com certeza, ajudando a direcionar, porque ninguém é dono da verdade. É, isso aí. Então, a gente entende que é muito importante a participação consciente
na política, porque por muito tempo eu também me preocupei mais com as minhas coisas. Mas chega um momento em que você percebe que você precisa contribuir. É verdade. E a melhor forma, não é a única. Você tem diversas. Eu vi hoje, por exemplo, me chamou uma pessoa que é lá da Vila do Sol, André. Opa. Eles estão fazendo uma festa de Páscoa. Comunidade Caminho de Cristo, sábado, 30 de março, 15 horas, na Escola Nossa Senhora de Fátima, na Vila do Sol. Arrecadaram presentinhos, vão dar para as crianças que não podem comprar. É uma forma de ajudar a sociedade a ser mais feliz. Mas de institucionalizar algo, transformar em lei, em obrigação, tem um outro caminho único, que é através do legislativo. Perfeito. Então, se você está tendo que arrecadar para ajudar, tem coisa errada. Aí vai aquela coisa. Eu gostaria de que o ambiente social não requeresse esta ajuda, que ele pudesse, por si próprio, seus meios, pelo conhecimento, a educação que ele recebeu, ele alcançar então um patamar social melhor, né? Mas sim, a gente sabe que quem tiver nessa situação, obviamente vai ser ajudado. E que bom que tem esses anjos aí que podem estender a mão e fazem isso, que é uma coisa prazerosa. Ajudar é muito melhor do que ser ajudado. Muito obrigado, Cláudio. E a todos que estão vendo, e Deus abençoe a todos. Muito bem. A Íria de Souza Pinto ainda manda um abraço. Ela quer que tu leve um abraço para tua mãe. Poxa, diz que é uma mulher muito minha mãe vai amar recebê-lo. Então assim encerramos esse papo legal, que eu gostei muito de fazer com o empresário e agora também político André Cagliari, aqui de Gramado, visando as eleições de 2024, que são logo aí, dia 6 de outubro é a eleição. Estamos com a janela aberta, então se eventualmente algum vereador, algum parlamentar quiser aderir ao Republicanos, tem que ser agora. Tem que ser agora para não perder o mandato até o dia 5 de abril próximo. Forte abraço a todos, voltaremos amanhã. Deixa eu ver amanhã quem é que vai estar ali, deixa eu lembrar. Amanhã vai estar o Francisco do PT de Canela, vai estar aqui amanhã. Amanhã tem certas coisas que eu, por exemplo, não vou poder falar. Vou respeitá-lo, tenho que respeitar todo mundo. E meu coração amanhã vai ficar fora daquele debate, porque o meu coração é mais de direita, em termos de política falando. Em outras questões, esse Francisco pode ser muito melhor do que eu, daqui a pouco. Melhor pai, melhor esposo, não sei. E vai ser muito bem-vindo aqui, obviamente. Mas amanhã nós vamos conversar então com o Francisco, que é o presidente do PT de Canela. Vamos ver se eles vão lançar candidato ou não. Já estamos convidando aqui a partir das 8h15. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.